Fala galera, aqui é o Lucas Almeida e estamos aqui mais uma vez no What's Next, nosso podcast em que a gente traz lideranças de saúde para um papo kimono aberto para a gente falar sobre os desafios e o que está acontecendo no setor. Eu estou aqui hoje com um grande amigo para bater esse papo no nosso 26º episódio. E quem está aqui com a gente hoje é o Fábio Tiepolo, que é executivo, empreendedor serial, investidor. Fábio, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Ô Lucas, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Sabe que a recíproca e a admiração é mútua, verdadeira, e tô aqui, como você falou, kimono aberto para a gente falar sobre carreira executiva, o empreendedorismo, empresas passadas, empresas futuras, o que você precisar saber e o que for de interesse do nosso público aqui, vai ser um prazer contar para você. Cara, brigadão, mais uma vez. Eu acho que a gente tem colecionado ao longo do tempo um conjunto muito relevante de episódios com pessoas extraordinárias para estarem aqui dividindo. Então a gente está ciclando um pouco, ora a gente traz pessoas que estão liderando as empresas de saúde, ora a gente traz empreendedor, ora a gente traz investidor, e você é uma pessoa que acho que das poucas pessoas que tiveram aqui que foi executivo de multinacional, foi empreendedor mais de uma vez, é empreendedor hoje, também investiu em algumas companhias. Então, assim, para quem não te conhece ainda, começa aí o episódio se apresentando um pouco para a galera, conta um pouquinho da tua formação acadêmica, as decisões que você tomou, Sim. Até mais ou menos os dias de hoje, para a galera entender um pouco melhor a tua jornada, e daí a gente parte para as perguntas, que tal? Boa, vamos lá. Bom, eu sou o Fábio, sou pai de 2 crianças maravilhosas, Beatriz e Eduardo, minha esposa, em Curitiba, né? Então, comecei a minha carreira lá. Tô na saúde há 25 anos, então, apesar do favorecimento da minha cutis aqui, você vê que sou um cara jovem, tô há 25 anos na área de saúde, comecei no HSBC Seguro Saúde, então, na minha faculdade, né, eu sou formado em comércio exterior, administração e comércio exterior, mas tive uma oportunidade no HSBC, comecei no Seguro Saúde do HSBC, fiquei lá 1 ano, o Seguro Saúde do HSBC foi vendido para a Sul América, a carteira. Eu fui para o banco, fiquei mais um período pequeno no banco e aí, né, curiosidades da vida, eu estava terminando a minha faculdade e eu sempre fui aquele aluno que gostava de apresentar o trabalho. Eu não gostava muito de escrever, mas gostava de ir lá na frente apresentar. E tinha um colega meu da faculdade, trabalhava na indústria farmacêutica, e falou, você gosta de se comunicar, você gosta de falar, você já pensou em trabalhar na indústria farmacêutica? Daí eu nunca tinha pensado, e aí veio um convite para eu participar de um processo seletivo, e aí eu entrei na Johnson & Johnson, na Janssen Farmacêutica, né, a farmacêutica do grupo, e fiquei lá por quase 15 anos, né, então ocupei ali várias posições, entrei como representante propagandista, depois fui gerente distrital, depois fui gerente de produto, e seguramente foi uma das grandes experiências em saúde da minha vida, porque a indústria te permite colocar um olhar sobre vários fragmentos da saúde. Então, mercado privado, mercado público, consultório, hospital, farmácia, e isso te dá uma visão que seguramente me preparou para o meu empreendimento, meu primeiro empreendimento, que foi a Doco. Então, tentando fazer, né, jornada longa curta, essa é resumidamente a minha trajetória. Cara, muito legal. Pegando já um gancho, assim, as empresas, principalmente as americanas, elas têm uma tradição de ter uma cultura de negócio e vendas muito forte, né? E assim, você é um cara que eu já conheço há um tempo, eu sei que você tem um networking super vasto, né? Que você construiu ao longo desses anos. Sim. Eu acho que um pouco pelo teu perfil de ser comunicativo, de ser um cara easygoing, um cara atencioso, educado, inteligente. Cara, mas
tem um processo para isso. Você tem que criar reputação também, tem que fazer a coisa direito. Você pode ser um cara super legal, mas no final você não entregou resultado para aquela galera, não gerou valor, não teve uma troca de valor justa ali. Essa relação não necessariamente se perpetua e você conseguiu trazer isso para os dias de hoje. Conta um pouco o que é essa escola da indústria farmacêutica, que é forte nisso, cultura americana e tal. Serviu para você, assim, para tua carreira? Sim. Bom, primeiro, o fato de trabalhar numa empresa americana é bem o que você falou, né? A cultura é muito forte, resultado e muito compliance, né? Então, e uma coisa que eu aprendi é valor, ele vem de casa, vem de berço, vem da tua educação e quando você encontra um ambiente onde isso se destaca, todas as outras coisas também te ajudam, né? E passam a acontecer. Uma coisa que eu fiz muito, apesar de muitas vezes o próprio sistema jogar um pouco contra, foi intraempreender. Tá. Então, a ideia e acho que me destacava muito nisso por oferecer e levar sempre boas soluções para os médicos que eu estava atuando, para os produtos que eu estava representando, depois sendo gerente de produto, cuidando de mais frentes, né, dessa estrutura, a gente conseguiu inovar, conseguiu colocar boas ideias, desde programas de incentivo, como para os próprios representantes, mas mesmo assim trazendo produtos de uma companhia também super inovadora, né? Então, isso tudo jogou muito a favor. Quando a gente fala na construção dessa reputação, quando eu saí, naturalmente, eu já tinha muito dessa escola comigo. O network, ele funciona nessa etapa, para mim, talvez até um pouco menos, mas o que me ajudou foi, eu já estava em São Paulo, então eu usava minhas noites de hotel para programar esse próximo passo, então ele foi um passo muito consistente. E aí você cai numa arena de empreendedorismo mesmo, né? Então fiz meu desligamento todo, né, da própria Janssen, e aí entro numa rotina de empreender. E aí eu apostava que isso ia fazer muita diferença, mas o empreendedorismo inicialmente ele é mais solitário, né? Então você precisa usar, e aí talvez nessa capacidade de comunicação, de aglutinar boas pessoas, de ter uma visão para o que poderia acontecer no mercado de saúde, e eu me lembro nessa época que eu tinha uma visão que funcionava mais ou menos assim. Poxa, os demais setores da economia foram tão impactados por tecnologia, por que a saúde ainda não foi? Então, eu tive a primeira ideia de Docway a partir de uma necessidade pessoal, né? Então, eu tive minha filha com um sábado de manhã, doentinha, e, tava trocando ela para ir no pronto atendimento, e ela me pergunta, pai, se eu que tô doente, por que o médico não pode vir aqui? Cara, olha que sacada. Quanto tempo ela tinha? Ela tinha 4 para 5 anos. E isso foi a mola propulsora de Docway, o ponto de inquietação que me fez pensar, poxa, por que... Né? E se você lembrar, era mais ou menos a época que vários serviços também estavam sendo uberizados, né? Então, aquela coisa do, poxa, conveniência, praticidade, evito levar a filha para o pronto-socorro que te oferece mais riscos, às vezes, do que um atendimento domiciliar. E naquele mesmo dia, né, naquela mesma hora, eu liguei para uma médica amiga minha e falei, você consegue atender minha filha em casa? E eu vi o atendimento acontecendo na cama dela, com os brinquedos dela. Eu falei, tem muito mais pais, assim como eu, que gostariam de ter esse serviço em casa. E aí vem um trabalho todo de pesquisa, né? Eu brinco que Docway começou no WhatsApp com um grupo de mães e um grupo de médicos, e ali a gente fazia toda a comunicação, né? E de uma maneira muito despretensiosa ainda, até, né, sem nenhum tipo de indicador financeiro ou qualquer coisa assim. As pessoas, elas mesmas combinavam como esse jogo ia acontecer. Até que a gente foi profissionalizando tudo isso e foi transformando isso numa empresa e a coisa foi, de fato, acontecendo. Esse início, então,
Era para que o profissional de saúde se deslocasse até a casa, do paciente. Exatamente. E como é que... Porque tem uma questão cultural aí por trás, né? De comportamento. Sempre foi assim, ó, aguarda aí que daqui a pouco o médico vai te receber. Né? E a gente sempre o paciente sempre foi coadjuvante, o médico continua sendo, né, o grande protagonista aí do sistema de saúde. Ainda tem muita centralidade no médico e se olha pouco para o paciente, embora se fala tanto sobre, né, a centralidade do paciente. E como é que foi trabalhar isso e o que vocês perceberam nesse começo? Quais foram os desafios ali de começar e botar o barco na água? Vamos lá, né? Dividir a pergunta em alguns pontos. O primeiro, cultural, né? Eu falo que, bom, se um curitibano recebe um médico na casa dele, o Brasil inteiro pode receber, né? O curitibano tem fama de não abrir assim as portas da sua casa. Então eu falei mas assim, fechado. bom, se em Curitiba deu certo, no resto do Brasil provavelmente vai dar. E somado a isso, né? Esse paradigma do protagonismo ser mais do paciente, a primeira diferença que eu percebi, Lucas, foi que o mundo muda e eu vivia dentro da própria indústria farmacêutica, eu vivia dentro de um recorte médico de profissionais já mais estabelecidos. E eu percebi que muitos novos médicos estavam dispostos a fazer diferente. Uhum. E tem um último ponto que ela é uma consulta de mais valor financeiro e para o paciente. Então, vários casos de relatos que eu recebi de um médico depois da consulta tomar um café com o paciente e, né, ser ali mais acolhido também por esse paciente. E muitos médicos gostam muito disso. Então, eu acho que isso acelerou o processo com a visita médica domiciliar. Legal. E aí, então, estou entendendo que o valor da consulta ele era cobrado um pouco mais alto, então, para justificar o deslocamento. Exato. E tal. Mas também, evidentemente, mais tempo de qualidade com o paciente, portanto, provavelmente um diagnóstico mais preciso. Exato. Ou pelo menos uma hipótese diagnóstica, se precisar de um exame mais cuidadoso, no mínimo mais cuidadoso, mais humano, muito mais humano, que gera muito mais valor para o paciente e para a família. Exato. Né? Então começou aí, esse foi o embrião. Esse foi o embrião. Esse foi o pontapé inicial de todo o projeto. E aí, muitas histórias, né? Então, o médico vai de jaleco, vai sem jaleco, tira o tênis para entrar, coloca o tênis para entrar. Então, a gente foi descobrindo uma série de coisas que parecem muito simples. E quando eu fundei a Docway, eu imaginei que essas coisas seriam simples mesmo. Eu falei, bom, vou criar um sistema, eles vão se encontrar e a coisa meio vai acontecer, né, por mágica, e não é assim, né? Uhum. Você tem depois todo um critério, todo um processo seletivo para os médicos. Escalar é muito mais puta difícil, desafio, né? Mais difícil. E o negócio da Docway é um negócio multi-sided, né? Porque você tem, de um lado, você tem que conseguir selecionar um grupo de médicos. Exato. Que vão ali ser a oferta do serviço, e você tem o lado da demanda também. Sim. Então, querendo ou não, você estava ali aproximando a oferta da demanda. Sim. E normalmente é um desafio adicional para o empreendedor quando tem um negócio multi-sided, né? Que você tem que tanto fomentar a demanda quanto a oferta. Porque você tem que... Cara, são dois públicos que você tem que vender, tem um go-to-market específico, tem que marketar para essa galera, tem que, enfim, garantir que você vai entregar um nível de serviço adequado, porque tem muito efeito de word of mouth, provavelmente, né? De indicação, de que o serviço é legal. Como foi começar a tracionar isso depois que você falou assim, opa, parece que esse negócio está fazendo sentido, porque esse negócio, né? Depois a gente vai chegar a falar um pouquinho, mas assim, dos dados que a gente levantou aqui, chegou a mais de 1 milhão de atendimentos, 10 milhões de vidas atendidas, assim, uma puta de uma atração. Então, entre o piloto do embrião ali até chegar nesse nível, foram anos, né? Conta um pouquinho dessa jornada, cara. Eu vou te contar. E aí o porquê desse 1 milhão, né? Então, vamos lá. Os primeiros
os primeiros anos ali, eles foram muito difíceis porque é um trabalho, né? É um serviço de recorrência baixa. Então, eu fui muito mais teimoso do que qualquer coisa, porque o volume era pequeno de atendimentos, o serviço era super premium, mas as pessoas, graças a Deus, ficam doentes muito menos do que, por exemplo, usam serviços de táxi, de Uber, de comida e tudo mais. Então, ali eu tive um aprendizado grande que a gente precisava de volume para viabilizar esse negócio. Foi quando a gente começou a procurar, então, as operadoras para prestar esse serviço. E aí, sim, a gente teve grandes clientes, né? O primeiro deles foi a Sul América, depois, na sequência, veio a Amil, e depois Seguros Unimed. Depois a gente começou a crescer nesse mercado. O que aconteceu para a gente chegar nesse 1 milhão de atendimentos? Antes da pandemia, obviamente. A gente, como fazia o envio do médico para casa da pessoa, muitas vezes não era necessário todo esse aparato. Então, o serviço começou a ser usado, por exemplo, para a mãe que tinha dúvida de vacina, para a mãe que, poxa, filho, probleminha que nem era necessário. Então, veja que o paciente... Tá tendo um mau uso, vamos dizer assim. Exato. Um uso que não era... para necessidade, não existia a razão de ter um médico ali. Exato. Talvez um teleatendimento fosse suficiente. Aí mais rápido, mais simples, mais barato. E aí o que aconteceu? A gente lançou a teleorientação. Então era uma teleorientação, uma teletriagem, para a gente identificar realmente a necessidade do deslocamento médico para esse domicílio. Certo. E aí a gente, um ano antes da pandemia, estava fazendo a teleorientação médica, né? Não podia ser feito prescrição e tudo mais. E aí, em 2020, veio a pandemia e, de fato, a gente estava super bem preparado, assim, em termos de sistema, né? Óbvio que aí é você fazer um elefante caber numa caixa de fósforo, mas a gente estava com o sistema, pelo menos, já mais preparado. Foi só, né, a gente adicionar a prescrição, melhorar os prontuários e tudo mais para ir seguir uma escala que foi, né, como você falou. E daí o volume aumentou demais, né? Exato. Em 2020 a gente fez um pouco mais de 1 milhão de atendimentos. Cara, que legal. Os números são impressionantes, né? E, cara, tem uma dificuldade natural que a gente conversa aqui e, assim, eu tenho conversado com... Assim, a gente tem vários amigos empreendedores em saúde, né? E é muito comum a gente ouvir da dificuldade que é de uma empresa nova fazer negócio com uma Big Corp, né? E você disse que quando você percebeu que faltava recorrência, porque felizmente as pessoas não ficavam tantas vezes doentes assim, você precisava de volume, e aí uma fonte de volume de atendimento era buscar na base das grandes populações com as operadoras, né? Sim. E aí você falou de algumas parcerias bem-sucedidas que você desenvolveu. Como é que foi nessa fase convencer uma operadora uma empresa já antiga, com processos bem estabelecidos, que as coisas tá rodando lá? Sim. E você falou, cara, tem uma coisa nova aqui, enxerguei uma oportunidade que talvez você não estivesse olhando, confia em mim para eu cuidar de uma parte da tua população de um jeito diferente. Como é que foi isso? Quanto tempo demorou? E o que você aprendeu para conseguir gerar esse convencimento aí que pode servir de dica para a galera? Eu aprendi que, primeiro, quase morri, né? Porque, como você falou, é um processo muito longo, moroso, que precisa oferecer toda a segurança para essa grande corporação. Mas, ao mesmo tempo, me lembrando daquele cenário, veja, se você olha diferenciais competitivos entre boa parte das operadoras, elas se resumem em tamanho de rede, qualidade de rede, né? Eventualmente, pouca diferença de preço. E quando a gente trouxe o serviço, né, foi uma maneira das próprias operadoras oferecerem um diferencial.
né? Eu lembro, por exemplo, eu falei com um dos meus, na época, um dos nossos mentores, ele falou o seguinte, falou, é meio como o guincho para o serviço de seguro de carro. Antes não tinha, mas alguém passou a oferecer e hoje não é mais needed to win, é needed to play, né? Então... Virou pré-requisito. Exato. Pô, hoje é manutenção do reparo do vidro, do espelho e tal, e a coisa cara que vai na sua casa, se a bateria acaba para dar uma... Exatamente. Né? Então, e aí tem esse diferencial, mas tem também uma questão de custo comparado com o pronto atendimento. Então, dentro de uma cultura hospitalocêntrica, que o paciente, né, tem os primeiros sintomas e corre para o hospital, e ali se desdobram em outras despesas que não só a consulta médica, é uma forma da própria operadora dizer assim, bom, eu tratei o paciente certo no lugar certo, né? E se ele, de repente, a gente fazia um acompanhamento por mais 3 dias, se ele, de repente, tivesse alguma piora, aí ele ia a gente encaminha para o hospital. Exato. Então, assim, apesar da parte burocrática ela demorar, a gente conseguiu, com essa ideia, levar para as operadoras e, de fato, ali fechar esses primeiros negócios, né? Com a própria Sul América, por exemplo, a gente fez uma integração dentro do aplicativo deles. Então, o serviço médico em casa era um produto que a pessoa clicava dentro do aplicativo, fazia a solicitação, né, de um clínico ou um pediatra, começou com a pediatria, depois avançou para o clínico, direto no aplicativo. E a gente fazia todo esse monitoramento, fazia o deslocamento médico que chegava, depois coletava os feedbacks. A gente tinha NPS, por exemplo, de 90 na Sul América. Depois, né... Altíssimo. Altíssimo, altíssimo. A gente chegou a ter 90 de NPS e geralmente o serviço se manteve em bons níveis. Então, foi experiência muito legal. E, Fabinho, aqui nessa fase aqui, na entrada com as operadoras, foi algo que vocês também entraram inicialmente num tier de clientes que era atendimento mais premium, planos mais caros, de pessoas que estavam com poder aquisitivo maior para poder justificar também o custo do deslocamento, o profissional ir lá, ou já estava num nível de escala em que a triagem e a teleorientação elas ajudavam a você deslocar e aí viabilizou para uma base maior? Como é que foi a entrada? No início a gente não fazia essa triagem dessa maneira. A gente até recolhia ali dentro do próprio aplicativo sintomas e fazia deliberadamente o envio do médico. Tá. A gente escalava por praças. Então a gente começava com praças específicas, com produtos aí, como você colocou, né? Produtos mais premium, e depois a gente ia fazendo esse rollout para a base inteira, né? Então, eu lembro que os últimos projetos a gente já estava com carteiras quase completas, assim, já. Uau. Era bem, bem desafiador. Muito bacana, cara. E, enfim, acho que foram total 9 anos da sua... 9 anos. Da fundação até você sair como executivo, mas você fez a venda da companhia para a Sul América. Como é que foi esse período de, agora estamos num momento em que a companhia está madura, vou dar um próximo passo, em que fez sentido como empreendedor pensar num próximo ciclo? Sim. Porque não é fácil, né? Não, 9 anos que, cara, você criou um filho ali, todos os desafios, a dificuldade de empreender, toda essa dificuldade de entrar no mercado, desenvolver a solução, fazer coisas que ninguém estava fazendo, passar por períodos pré-regulamentação do CFM para você ter, né, telemedicina. A gente capitaneou muito disso, né? Exatamente, vocês puxaram essa bandeira. A gente... Vamos lá, né? A história com a Sul América, ela é quase completa nos 9 anos, porque logo nos primeiros anos eles acabaram contratando a gente para prestar esse serviço.
Em 2018, aconteceu o primeiro investimento da Sul América na companhia. Então, eu tinha investidores anjos que a Sul América comprou a participação e eu fiquei sócio direto com eles. E aí aqui, vários anjos da guarda, né, que aparecem no nosso caminho. Então, o time incrível desde a nossa chegada, né, desde o início dessa parceria. A gente lançou a orientação já em 2019, então, produto novo, o Corporate Venture Capital, né, essa associação com empresas, ela permite você desenvolver também a tua empresa em outros produtos, em outras necessidades, em outros desafios de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente conseguiu ali, através desses desafios, se desenvolver e atender uma empresa desse tamanho, também, além da escala, te permite você vender isso para outras empresas de uma maneira mais segura, né? Então, depois desse primeiro investimento, né, a gente foi se consolidando e aí sendo, né, a Sul América essa grande parceira. Em 2024, né, eu já vinha de conversas para que isso pudesse acontecer, né? E de fato, em fevereiro do ano passado, né, 2024, a gente oficializou, né, então, a compra de 100% da companhia pela Sul América. É uma trajetória de muito orgulho, é uma trajetória, como você falou, né, é um filho que você deixa, mas é um filho que ele está super bem amparado, né? E quando a gente olha as pessoas que hoje tomam conta disso, né, e dessa empresa, eu sei que elas tratam com tanto carinho quanto eu trataria. Sim. Mas, ao mesmo tempo, veja, eu fiquei por mais 6 meses no período de transição, né, e ali dando todo o suporte que a empresa precisava e o grupo também, né, a Sul América também precisava para essa transição. Eu já comecei a entender o que eu gostaria de fazer, né? E acho que haveria uma possibilidade de ficar ou de continuar empreendendo ali. Mas eu acho que a coisa, né, ela fica tão grande, ela começa a tomar um caminho que até mesmo para as pessoas que estão vindo, é uma oportunidade delas se desenvolverem, delas liderarem esse processo e delas, né? Eu falava muito isso com o nosso time, né? As pessoas vinham, mas a Dockway... Eu falo, cara, quem é a Dockway? A Dockway sou eu, você, o time, as pessoas que compõem ela. Ela não é uma pessoa, né? Então, eu acho que agora esse cuidado, ele é feito por um time que pensa diferente, por uma cabeça diferente da minha, com decisões que elas são tomadas agora sem a minha cabeça e o meu direcionamento, né? Eu acho que agora as pessoas têm essa capacidade de tocar esse negócio bem. Sim. Né? E, cara, pouca gente pode contar essa história que você está contando, que é... Comecei uma companhia, desenvolvi, tive todas as dificuldades, esse hero journey, né? Que a pessoa fala, a jornada do herói. E consegui fazer uma saída de sucesso para um grupo enorme, super relevante. A empresa ainda está rodando, crescendo, entregando valor para os pacientes, entregando valor para a empresa que adquiriu. Como é que é o sentimento do empreendedor nessa fase, assim? Pô, vou dar um tempo, vou estudar, né? O pessoal, tem muita gente que tira um sabático para poder pensar qual que é o próximo passo. Sim. Eu sei, assim, a galera não conhece a história, eu sei que a gente já conversou por fora, mas é legal a galera saber, porque o Fabinho, logo depois disso, ele já estava com a cabeça a mil, pensando em outras coisas, e hoje ele está empreendendo na Staria, que é uma empresa de inteligência artificial, com agentes, tá? Ele vai falar um pouco melhor da proposta de valor da companhia, da estratégia. Mas conta um pouco, antes de a gente entrar na Staria mesmo, como é que foi esse momento de... Pô, a mulher não chegou e falou assim, dá um tempinho, fica um pouquinho com a gente aqui. Acho que foi um ciclo legal, que é um ciclo de empreendedora super intenso, né? Como é que foi essa fase?
E falou assim, não, cara, preciso empreender, vou ficar maluco em casa. Como é que foi isso? Boa, ótima pergunta, meu. E acho que você trouxe um elemento muito importante aqui, que é a esposa primeiro, né? Esposa e família. Quando eu fui dar a notícia que, né? Dei a notícia que tudo que ia acontecer, né? Nunca é do dia pra noite, assim, né? Então você já vem preparando tudo pra... né? A família é, né, meu, aquilo que a gente mais... Eu, pelo menos, me preocupo muito com como tá cada membro ali, né? E a gente, né, eu fui preparando tudo isso e quando eu dei a notícia, então, agora a gente vai começar um negócio novo. Foi, né, meu, não é possível. Mas eu não sou esse cara do sabático, sabe? Eu não sou esse cara do preciso de um tempo, eu não sou esse cara que, eu preciso pensar 1000 vezes antes de fazer. E tem um outro ponto, Lucas, que... Sabe quando você vê uma bola quicando assim, que você fala, pô, meu, se não for agora, se tiver um sabático, esperar o alinhamento, não vai acontecer. Então, e uma coisa que facilita muito a segunda jornada empreendedora é que o ferramental todo você já conhece. Então, se você tiver as boas pessoas para começar a execução, né, junto com você, a coisa, né, vai de uma maneira muito mais acelerada, muito mais rápida, né? E eu tô surpreso, vou te contar um pouco de Staria, mas tô bem surpreso com o que a gente tem feito já nesse primeiro ano. A gente ainda não completou um ano, mas a gente já tem feito bastante coisa. Cara, muito legal. E eu fiquei pensando, né, você falou assim, eu não sou esse cara de sabático. Eu vi uma bola quicando, cara, bora, vou pra cima, né? Eu não tô ainda nessa fase de ter que tomar essa decisão. Acho que a gente ainda tem um caminho a seguir ainda com a Nexto, mas eu acho que em algum momento pode ser esse um caminho pra gente também. É meio que natural, a gente tem fundo de investimento, a gente é uma companhia que esse ano completa 15 anos, então é meio que natural que em algum momento a gente vá para um caminho como esse. E aí eu não sei, eu talvez seria o cara de parar um pouco e pensar. Porque no final eu acho que a gente fica numa situação que é um pouco mais privilegiada do que a situação de quando a gente começou. Porque normalmente está mais capitalizado, está mais líquido, com muito mais experiência, né? Com muito mais network. Então a gente tem uma rede de relacionamentos de pessoas que confiam na gente. Então dá vontade de sair fazendo, mas tem muita opção. Tem. Aí no final cara, não é tem uma bola quicando, não, tem 10. Aí, como foi? E aí acho que daí você já pode pegar a pergunta e engatar um pouquinho, já contando um pouco de como é que foi o start da Staria e da proposta de valor de vocês. Então, como é que foi entre as bolas que estavam quicando ali? Porque eu sei que você fez investimentos como anjo, né, em outras companhias. Como foi assim, não, essa daqui eu não vou só investir, eu vou tocar e vou ser o CEO, vou de fato fazer um negócio. Sim. Bom, vamos lá. Partindo de como a coisa aconteceu, né? Então eu já estava com uma data programada de saída, né? Já pensando no dia seguinte, mas já convivendo, como eu te falei, com todas as operadoras que, né, contratavam um Dockway, né? E quando você olha a quantidade de trabalho manual, automatizável, sobrecarregando as pessoas, sobrecarregando os custos das empresas. E eu já estudando inteligência artificial há pelo menos 2, 3 anos. Falei, não tem cabimento. Dá pra fazer isso, dá pra fazer melhor. Né? E a gente tá vendo, né? Acompanhando mídia, acompanhando, né? Usando a inteligência artificial. Eu falei, aqui tem um baita negócio que pode ajudar muito as empresas e as pessoas a reduzirem seus custos e a serem muito mais produtivas, né? Então, esse foi o primeiro insight. A gente iniciou a trajetória com agentes assistenciais para saúde mental, para saúde física, para saúde financeira, né? E a gente
começou a entrar nessas operadoras com essa proposta, e como um empreendedor, né, que ouve muito seus clientes, a resposta era, pô, muito legal, eu quero, mas eu tenho outras coisas aqui pra gente fazer com esses agentes de inteligência artificial. E aí, busca rede inteligente, captação de pacientes para linhas de cuidado, vendedores SDR, e uma série que vocês podem encontrar no nosso site, a gente começou a olhar todas as estruturas para criar um portfólio de agentes também administrativos. Tá. Então, se você entra hoje no site da Staria, você vai conhecer todos os agentes. Eles são nominais, assim, todos têm nome, escopo de função, o que eles fazem, como fazem. Eu achei isso genial. É muito legal. Como uma workforce, assim, né? É você olhar a posição do agente e entender como ele funciona na sua estrutura, né? E isso facilita, né? Facilita o entendimento do que a inteligência artificial pode automatizar. Eu achei genial essa sacada de vocês, porque eu acho que ela fura uma barreira técnica do entendimento da IA na complexidade. Porque assim, hoje o IA tá na boca de todo mundo tá falando. Sim. Mas conhecer toda a estrutura computacional, tanto de infraestrutura, como algoritmos, etc., para você construir uma IA para treinamento e tal. Sim. Né? Quando você envelopa a proposta de valor com agentes e dando nome, Sim. torna muito mais fácil de quem não entende nada da parte técnica da IA entender o que ele está contratando. Exato. Porque senão, porque contratar IA, o que significa contratar IA, né? Exato. Agora, quando você é um agente com função específica, sim, escopo definido e especializado, pô, você sabe o que você está contratando. Exato. Você sabe onde se aplica no teu negócio. Então eu achei genial a sacada de vocês. Assim, muito legal mesmo. É legal. No próprio onboarding, Lucas, a gente faz uma das perguntas do nosso onboarding quais são os seus KPIs? Uhum. E toda a programação do agente é em função disso, porque ao mesmo tempo que facilita o teu entendimento, facilita também o teu entendimento do benefício que ele está te gerando. Porque, veja, as coisas, elas são bem medidas pela IA. Você está falando de um sistema, né? Uhum. Então, ela é muito simples de você metrificar. E é muito mais fácil você decidir se você permanece com ela ou não. Uhum. Então, eu falo muito, né, lá na Staria, que agora são os AI counts, né? Você tem os head counts e os AI counts. Como você cria essa simbiose de ter esse humano gerenciando essa atividade específica desse agente de IA, né? E acompanhando todas essas métricas, fazendo todas as parametrizações, dando todos os feedbacks que o agente precisa. Então, é um processo muito legal, sim. É bem... Quem tá com a gente tem gostado do processo. E conta um pouco agora, assim, vai completar um ano, ainda não deu um ano. Não. E eu sei que vocês já estão com vários projetos rodando. Conta um pouco quais são esses projetos. Você falou que começou com agentes de IA assistenciais. Sim. E aí está migrando também para agentes que estão cuidando de tarefas administrativas muito humano-dependentes, ali, processuais, que podem ser substituídas com mais eficiência, velocidade e menor custo do que um ser humano fazendo. Conta um pouco dos cases práticos ali para a galera dar uma tangibilizada no que vocês já estão conseguindo ver de resultado. Sim. Bom, o nosso primeiro cliente case é o Dr. Consulta. Né? Ah, legal. Então, a gente tem 4 ou 5 agentes com eles. Então, a gente tem um agente que faz toda a parte de agendamento de consultas nas unidades, dos exames. E são coisas diferentes, porque o agente ele precisa conhecer cada preparo do exame, ele precisa conhecer a agenda de cada equipamento, ele precisa conhecer... Ele precisa orientar o paciente com relação a alguns tipos de preparo.
A gente tem um outro agente que vende o cartão, né, do Doutor Consulta. Uhum. E a gente tem um agente que orquestra todos esses agentes. Então, eu acho que esse é um Que é próximo... o supervisor dos agentes ali, como se fosse a figura do supervisor ou do coordenador. Exato. Eu chamaria de concierge dos outros agentes. Por quê? Porque ele não está exercendo um papel de supervisionar. A gente até tem um outro agente que faz isso, mas mais ligado à segurança, tagueamento de informações que a gente quer coletar daquela conversa. Posso te contar um pouco disso. Mas esse ele é um concierge. Por quê? Você entra para falar com um agente sobre agendamento, esse concierge vai lá nesse agente e diz, olha, ele falou agendamento, é você que tem que interagir. Olha, ele falou de exame, ele vai em outro agente, puxa o conteúdo, é você que vai interagir. Tá. Pô, mas eu quero comprar um cartão. Ah, não, peraí, opa, é esse agente aqui. Então você tem um ordenador, assim, você tem um ecossistema de agentes e esse concierge é quem vai entregar ou solicitar a informação de cada microagente desse dentro do contexto de conversa, né? Então, legal. Essa é um dos pontos que a gente mais tem levado para as empresas, que é essa espécie de consultoria. Porque daqui a pouco, esses agentes, eles vão entrar nas empresas de vários fornecedores, de várias formas, e que se não houver uma governança, vai ser muito difícil depois você puxar tudo isso e organizar. Então, a Staria está indo para um caminho de, sim, fazer esses agentes, criar esses agentes, mas já pensando no hub que a gente vai se tornar. Então, os nossos agentes têm compatibilidade com qualquer agente que você contratar. Então, se você contratar um agente da empresa X e quiser adicionar ele no ecossistema Staria, a gente tem um produto, Nebula Hub, que você consegue adicionar os seus agentes e a gente fazer essa gestão unificada dessa workforce aí de agentes de IA. Cara, você tocou num ponto que eu quero aprofundar um pouco com você, que tem a ver com essa parte da consultoria e da governança. Porque a gente sabe que uma empresa grande de saúde tem muita dificuldade de especificar projetos de tecnologia com alta granularidade técnica, principalmente num assunto muito novo, que é IA. Então, o que eu sinto muito, assim, você falou, poxa, eu tenho um agente que é o concierge, eu tenho os agentes específicos. Cara, desenhar essa arquitetura para você é trivial, porque você está vivendo isso no dia a dia, mas não é trivial talvez para todo mundo, principalmente no universo da saúde. Sim. Né? Acho que tem sim empresas hoje que têm CTOs excelentes, CIOs excelentes, que já estão versados em IA e conseguem discutir em alto nível. Eu acho que esse nível de detalhe, de estrutura, de interfaces de comunicação, integrações e tal, nível de governança, camada de segurança, sim, mas nem todo mundo. E aí a pergunta assim, de curiosidade mesmo. Como é que você está sentindo o nível de maturidade das instituições de saúde para esse tema? E se a consultoria nasceu também como uma identificação de vocês verem que tem um gap aí de conhecimento que vocês precisavam também ocupar, porque senão o projeto não ia sair. Vocês precisavam organizar, precisavam botar a governança. Sim. Senão também só entregar o agente, mas não ter alguém que governe, controle, monitore. Isso também talvez não funcione. Ou funcione por um curto período de tempo, mas a manutenção disso fica prejudicada. Sim. Conta um pouco como é que foi isso. Bom, eu acho que aqui tem um acerto que a gente comentou há pouco, que é o recorte do agente. Então, quando você especifica que é para aquilo e coloca todas as ferramentas de ponta a ponta, baixo nível de integração, alto nível de segurança, mas fazendo só aquele pedacinho, você gera confiança. E a partir dessa confiança e entendimento de como a gente
né, o agente funciona, a pessoa acaba ganhando mais coragem para dar novos passos. Tem empresas que são mais vocacionadas em saúde, elas têm mais vocação, né, tem um arcabouço tecnológico mais preparado, e isso tudo facilita, né? Às vezes até o próprio mindset de experimentação, isso facilita. Quando eu olho no mercado ainda geral, eu acho que o awareness está acontecendo. Então, se fala muito, não, é hype. Não, puxa, eu estou usando GPT como copiloto. Se você pegar dados, boa parte das pessoas, eu vi um último número de 73% das pessoas nas corporações de saúde já usam inteligência artificial. Então, assim, com todo esse esforço ou com toda a necessidade de você ter governança, já está acontecendo um fenômeno que está sendo usado. Muitas vezes, talvez esse CTO, esse CIO nem saiba muito como, mas o colaborador está pagando o seu GPT do bolso, está querendo ganhar uma dinâmica de trabalho facilitada para ele mesmo, né? Então, eu acho que o recorte foi, assim, ele foi importante nisso, porque a gente começou muitas POCs, a gente começou muitos casos de experimentação que foram conduzidos de uma maneira menor, com um champion do outro lado, né? Então, uma pessoa responsável por aquilo, garantindo que ela entendesse todo o processo e abastecendo os seus líderes, né? E aí, geralmente, diretoria, C-level, para mostrar o resultado que isso que esse agente está dando. E aí, assim, a experiência que a gente está tendo, a gente vende o primeiro agente, já vende o segundo, o terceiro e o quarto na sequência. Então, muito legal. E eu acho que isso também, como você falou, né, parte da reputação também que a gente tem como né, fundador de outras empresas e a gente já se relacionou com essas pessoas, então a gente tem sim, de fato, confiança desses líderes para executar esse tipo de projeto. Muito legal, cara. Eu queria fazer uma provocação aqui de uma discussão que está acontecendo bastante, e a gente vê isso em várias lideranças de tecnologia, e aí até estrategistas de negócio, investidores de venture capital estão falando, cara, a IA vai matar o SaaS, ou o SaaS vai conseguir os serviços de recorrência, né, softwares ultra especialistas que durante a última década aí, ou as últimas 2 décadas, assim, varreram o mercado com soluções de gestão de processo, CRM, né, tipo, ferramenta de marketing, de vendas, de envio massivo de e-mails, you name it, né, RP na nuvem. Cara, tem um monte de SaaS para tudo que você quiser resolver, tem um SaaS ou um micro SaaS ali. E as IAs estão evoluindo num nível em que muitos desses processos ou muitas dessas ferramentas, elas vão, de fato, deixar de existir, porque a IA vai resolver tudo com um agente, né? E, às vezes, com um prompt simples, em alto nível, você consegue fazer um agente já, às vezes, que vai te dar mais produtividade do que ter um software ali em que você tinha que imputar o dado na mão, você tinha que movimentar o card de um processo. É melhor do que era antes no Excel e na planilha e no papel, às vezes. Mas agora já tem um outro nível. Então tem essa discussão se o SaaS ele vai acabar ou se o SaaS vai se aproveitar dessas ferramentas e dessas tecnologias de embarcar IA, né? Porque tem muito software aí que antes de IA virar hype já usava aprendizado de máquina supervisionado dentro das suas aplicações e o pessoal já nem sabia, que não deixa de ser IA. Sim. Então, queria que você compartilhasse um pouco a sua visão em relação a isso. Eu acho que penso como o segundo ponto que você trouxe. Os SaaS que conviver com IA e conseguir anabolizar o seu produto com os recursos que a inteligência artificial generativa pode trazer, acho que aqui você vai ter um software muito, muito, muito útil para o teu cliente. Agora, quando eu olho mais para o futuro, tá? Eu vejo que
com os agentes e depois com o AGI, você vai, né, substituir muitas camadas de software SaaS que não serão mais necessárias. Então, por exemplo, você tem lá, vamos pegar um ERP, cadastro de fornecedor. Uhum. No cadastro de fornecedor, se você estiver falando com um agente que está te atendendo, ele vai fazer o cadastro do teu fornecedor, talvez muito melhor do que com o humano fazendo digitação sem erro, sem, né? Então esse é um recorte. Você vai ter um outro recorte de contas a pagar, contas a receber. São recortes que você naturalmente pode colocar, pode pensar que no futuro, e é como eu penso, né? Você perguntou a minha visão, que eu acho que serão sim substituídas e terão essa composição feita por IA, né? Uhum. Até você chegar num determinado ponto que talvez o software não seja necessário como ele é hoje. Uhum. Né? Você tem essa nova interface de agentes imputando seus dados no seu banco de dados e gerando outputs de gerenciamento, que é o que você faz hoje, basicamente, num software, né? Cara, eu tava compartilhando um caso pessoal aqui, a gente tá em 2025, estamos falando de inteligência artificial, cara, jogando luz sobre o que vai ser o mundo com AGIs e tal, cara, computação quântica, cara, um negócio super avançado. Há cerca de um mês a gente tem um cliente já de mais de 5, 6 anos e a gente foi fazer uma renovação contratual e aí a gente alterou a minuta mais nova, mais atualizada para as coisas novas que a gente já estava ofertando, para regular melhor a relação de trabalho. E aí eu recebi uma obrigatoriedade de usar um fornecedor de validação ou de qualificação de fornecedores. Então, essa empresa ela contratou um terceiro para qualificar os seus fornecedores. Eu já estava 5, 6 anos de relação com essa empresa já. Então, eu já estava validado, eu já prestava o serviço. Ou seja, Sim. Você não continua contratando um fornecedor por 5, 6 anos se ele não está te entregando o mínimo. Então, assim, mas me obrigou a pagar R$480 para poder fazer uma homologação, que basicamente é um cheque cadastral, e ver se a empresa está adimplente com seus pagamentos tributários, né? Enfim, a parte fiscal, trabalhista, etc. Que tudo hoje dá para se fazer e se consultar digitalmente essas certidões online, basicamente. Uhum. Mas eu fui obrigado, depois de 5, 6 anos de relação, a pagar R$480. Não é nem pelo valor, mas achei um absurdo o processo, sabe? É meio que, cara, eu vou contratar um terceiro que faz um processo da década de 80 ainda para revalidar um fornecedor que já tem parceria há 5, 6 anos. O que eu fiz? Esses 480 pau, eu embuti no preço, cara. Eu não vou pagar 480. Então essa empresa já sabe, ó, se alguém me ouvir falar, eu já reclamei sobre isso, podem me chamar no WhatsApp depois, mas, cara, isso é um absurdo, tá? Então, assim, não tem necessidade de ter um processo como esse. E aí você falou, pô, esse processo administrativo não tem por que existir. Eu vou fazer um cadastro de fornecedor, por isso que me remeteu ao caso. Cara, todos os dados estão disponíveis, eles são públicos. Um algoritmo só, não precisa nem ser uma IA. Isso dá para ser feito em questão de segundos. E vai custar 5 centavos. E aí você paga um ser humano que vai fazer isso e leva... Cara, eles têm um prazo de 30 dias para dar a resposta. Aí você tá de sacanagem, né? Então, assim, tem muito mato alto ainda. Eu acho que no Brasil, de uma forma geral, para a gente cortar. E aí isso me leva à próxima pergunta, que é assim, cara, ao mesmo tempo que a gente está aqui, talvez como empreendedor, ali numa bolha da galera que é tech, que está estudando IA, estudando, que está na fronteira, está viajando o mundo inteiro para poder entender o que está acontecendo, lendo, falando com gente. Cara, se a gente se afastar um pouquinho da bolha aqui, a gente vai ver que tem um Brasilzão ainda
que tá muito distante das coisas que a gente tá falando aqui. Sim, né? sim. E aí eu queria que você jogasse um pouco de luz do que tá na tua cabeça aí sobre esse assunto. Tipo, cara, essa curva de adoção, ela tá se acelerando ou não? E o quão distante essas empresas que não se adaptarem vão ficar da eficiência que essas empresas que vão começar a fazer uso dessas ferramentas vão conseguir, e elas vão ficar em maus lençóis. Porque eu vejo que ainda o Brasil, pegando o recorte Brasil, tá? Mas eu acho que isso daí em vários países não é muito diferente. Alguns países de primeiro mundo talvez isso seja ter uma adoção mais rápida, mas aqui ainda você viaja um pouco, você fala assim, nossa, a galera não sabe o que ainda não tem um compliance com o básico. E a gente está falando aqui de coisas bem avançadas, né? Então, Sim. como é que você está enxergando isso? Essa galera vai acordar do coma em algum momento e vai reagir? Ou eles vão morrer em algum momento? Eu acho que tem muitas maneiras de pensar isso, sabe? A gente pensa na IA responsável, a gente pensa nessa adoção, como isso impactaria, né, todas as classes. Mas veja, a gente tem meios para alcançar. Então, vou te dar um exemplo, né? Você pegar o próprio Sebrae. Poxa, qual ferramenta um Sebrae poderia oferecer para um microempreendedor gerenciar melhor a sua rotina, gerenciar melhor seus colaboradores, ter mais consciência de leis de trabalho, impostos, formação de preço. Uhum. Então, eu acho que talvez o benefício aqui seja uma escala de informação útil que, né, você pode tratar problemas estruturais, né, e aí tentando trazer a realidade do brasileiro. Poxa, muitos, milhares de microempreendedores, né, que estão ali lutando para sobrevivência, né? Quando você pega dado de Sebrae de 70% dos empreendedores ano passado viveram com 2 salários. Eu vi esse Você dado, viu? cara. Impressionante. É impressionante. E o pessoal ainda acha que o empreendedor, que o empresário é o cara que tá ganhando dinheiro, né? Exato. Mas na média no Brasil o cara tá lascado. O cara tá lascado, né? Então veja, ao mesmo tempo, como você evangeliza, educa as pessoas para fazerem o uso de ferramentas que possam melhorar a qualificação empreendedora, que passa, você sabe o tanto de desafio que a gente tem, né, e é formação de preço, é concorrência, é mercado, é produto, é muita coisa para você gerir ao mesmo tempo. Sim. Então, como a gente consegue colocar as ferramentas produtizadas de uma maneira a serem usadas por essas pessoas. Numa escala certo? maior. Numa escala maior, certo? Por outro lado, né, e aí trazendo, fazendo até um contraponto, o Brasil, ele tem uma adoção mais lenta nesse sentido, e as empresas têm uma ótica inicial de poupar recurso. O que eu vou economizar? O que eu vou ganhar de tempo? E, na verdade, você precisa pensar em como a tua empresa vai ser no futuro com esse novo advento de inteligência artificial. Percebe Então, você tem gente ali discutindo, eu vou colocar um agente aqui porque eu vou economizar tantas horas aqui e tal, mas tem gente que já tá pensando, se eu tô com um agente aqui, eu tô coletando dado de uma forma diferente, eu tô conhecendo meu cliente de uma forma diferente, eu posso mudar a oferta do meu produto para atender essa pessoa, e aí você tá tendo aqui uma visão de uma empresa que realmente está usando a IA no centro dela e reprogramando todas as suas estratégias, sabe? Sei. Cara, é animal, né? Porque eu acho que essa perspectiva, assim, pelo que eu entendi, ver se eu entendi certo o teu raciocínio aqui, qual que é o time frame do teu raciocínio?
Se ele é mais curto prazista, eu estou pensando quais são as melhorias incrementais de processo que eu vou ter aqui. Provavelmente para aumentar a receita, ou reduzir custo, ou acelerar um go-to-market de um produto e tal. Mas eu acho que a provocação sua tá... Cara, o quanto é que esse negócio pode transformar o meu negócio ou transformar o mercado onde eu estou inserido e o comportamento das pessoas nos próximos 5, 10 anos. Exato. E como é que eu me preparo hoje para eu estar bem posicionado daqui a 5 anos? Exatamente. É isso? Exatamente. Porra, animal isso, hein? Você acha que a galera tem gastado tempo suficiente para refletir sobre isso? Porque não é trivial, né? Não, e você precisa conviver com essa provocação na tua rotina onde o bicho tá pegando, né? Então, que parte do tempo eu separo aqui de toda a complexidade que o meu negócio já demanda hoje para eu olhar esse futuro. Uhum. E aí, naturalmente, você vai deixar as coisas acontecerem, e aí, né, como a gente tá falando agora de governança, aí você vai deixar a tua empresa ter contratado milhares de fornecedores de agentes que daqui a pouco não conversam, e que você não consegue organizar tudo isso a ponto de gerar toda a eficiência. Vai gerar eficiência? Pode ser que sim. Mas vai gerar toda a eficiência possível? Acho mais difícil, né? Então, é isso que a gente... É isso que eu penso, assim, sabe, Lucas? Sim. Acho que as pessoas não se deram conta, assim, de todo o potencial e tudo que vai acontecer. E do impacto que isso vai gerar. Não, né? seguramente não. Eu também, às vezes, fico com essa preocupação. Porque eu acho que tem muitas coisas que as pessoas... mas o que torna a gente humano, a criatividade e tal, isso não vai ser substituído. Tem certeza? Porque eu acho que, beleza, não vai ser tão rápido que uma IA vai fazer uma cadeira. Entendeu? Tipo, fisicamente ir lá, pegar a madeira, entendeu? Porra, até você ter robô, em algum momento pode chegar, mas assim, vai levar mais tempo. Sim. Agora, a criatividade, cara, sei lá, eu estaria muito preocupado se hoje eu fosse um designer. Se eu ganhei minha vida como designer nos últimos 10, 15 anos, e eu sou um puta designer fudido, eu estaria muito preocupado agora, porque muito do trabalho, se a pessoa pegar o portfólio de serviços e resultados de trabalho que ela fez nos últimos anos e olhar, cara, provavelmente 80% ali hoje já uma IA já consegue fazer. Com um nível de criatividade, assim, bem bom. Não estou dizendo que ainda exclui 100% dos casos, mas assim, eu acho que a gente já está no nível que a gente tem o good enough para muita coisa. Para muita coisa. E eu vou te dizer uma coisa, Lucas, assim, ó, eu não tento romantizar esse tema não, tá? E acho que os profissionais precisam compreender o impacto da inteligência artificial na sua profissão, né? Você trouxe um exemplo, designer, mas você tem outros elementos do design, por exemplo, que eu acho que ainda vão ser super valorizados. Por exemplo, você pega um UX Writer. Uhum. Poucas empresas conhecem o tom de voz da sua própria empresa. E eu acho que a partir do momento que você começa a compreender os agentes, tom de voz, tem uma química aqui com esse UX Writer que não é mais acho que vai ser menos tela e mais comunicação direta que vão fazer muito sentido. Tipo, como você conduz uma conversa empática com alguém da Nexto, né? A gente como fundador, por exemplo. Como você vê a comunicação da Nexo da porta para fora? Tipo, já parou para pensar nisso? Se a gente pudesse criar esse padrão, seria muito mais fácil para a gente. Quem deveria ser esse profissional? Um UX Writer que domina esse tom e treine uma inteligência para falar como a gente gostaria que falasse. Além, obviamente, da qualidade das informações e tudo mais. Que é uma percepção super difícil de replicar. Super difícil que tem uma discussão estratégica que está por trás. Tem
uma necessidade de um entendimento profundo sobre o público. E aí, aquele negócio, você ainda tem que gerar fonte de dados primários, né? Exatamente. E isso aí a gente ainda precisa do ser humano para poder treinar a IA. Exato. Indo lá, conversando, buscando essas informações. Exato. Não, concordo super, cara. Eu acho que, de novo, é aquela velha história, né? Assim como o CD, o DVD e o streaming não eliminaram o vinil completamente, né? Exato. Mas evidentemente que teve uma troca de mídia muito clara, isso vai acontecer. Mas o vinil tá aí e ele tá super valorizado. Só que ainda é um recorte, né? É o cara que é o robista, que é o colecionador e tal, mas tá lá. O cara purista que quer ouvir um vinil analógico na vida. Cara, tem gente. Né? Eu mesmo gosto, por exemplo. Então, assim, tem sempre. Só que o mercado vai mudar. Cara, muito bom. Indo aqui pro final, queria pegar um pouquinho da tua experiência como empreendedor investindo em outros empreendedores. Então, empreendedor investidor. O que você acha? Você, na sua fase empreendedora, recebeu investimento e depois fez investimentos. Primeira pergunta aqui, mudando um pouco o assunto, o que você acha que muda na cabeça do investidor quando ele já foi empreendedor para analisar um bom projeto? Eu acho que primeiro conhecer praticamente todas as fases da possível vida, né, dessa empresa. Poder de fato aconselhar sabendo que você viveu aquilo, né? Então acho que aqui você tem um nível de contribuição que ela é muito útil para quem está empreendendo, né? E assim, não é só investindo, mas né, quantas conversas a gente não é procurado para ter por um amigo que pensou em empreender, por uma pessoa que está empreendendo e está passando por algum momento que quer compartilhar. Então, eu acho que o viver o empreendimento, e aí aqui eu nem atribuo só ao fato de você ter ou não sucesso, mas o fato de você empreender, ele te dá uma capacidade de aprendizado a poder dizer para o outro, olha, eu errei nisso aqui, né? Ou, puxa, isso aqui eu fiz de uma maneira que deu muito certo. Olha, eu experimentei isso aqui e parece que a coisa vai andar. Então, eu acho que passar por isso, né, ter essa trajetória, ajuda, com certeza, a apoiar aí outros empreendedores também. Muito bom, cara. Tem uma questão que eu acho que você trouxe aqui, que eu concordo muito, que qual que é a qualidade da contribuição que você, tendo a vivência na pele e a experiência de ter vivido na pele, na verdade, é muito diferente do que ter um cara que é um investidor que ele só... Beleza, ele pode até ter conceitualmente a informação, mas não viveu. Sim. E eu acho que a diferença do cara que lê a jornada do herói, do empreendedor e tal no livro, e o cara que viveu, é que ele consegue levar outros elementos para a mesa, que não é só o conceito, então, pela literatura, vai aqui a galera que foi mais bem sucedida fez. Não, cara, é todo o aspecto da carga emocional e de trabalho que tem envolvidas nisso, cara. O estresse com a família, as preocupações, cara, a solidão que é você ter que tomar decisão sem ter com quem contar. Cara, é tua conta e risco ali, o negócio é teu equity, é teu dinheiro, é tua reputação, é tua família, e tá tudo em jogo. Exato. Então o cara que tá olhando um PPT, tá lendo um livro, e o cara que tá ali só no conselho da companhia, mas que nunca empreendeu e botou 100% do dele na reta, é muito diferente o nível de percepção sobre a situação que o empreendedor está vivendo. Ele pode até conceitualmente entender. Sim. Mas, cara, é diferente o cara ter vivido. Faz sentido? Faz muito sentido. Você sabe que nessa segunda agora jornada empreendedora, tive muita felicidade em escolher os primeiros investidores que estão participando para a gente. Infelizmente, alguns a gente, por vários motivos, não conseguiu trazer junto. Mas sabe quando você
sente Isso que você Isso é uma acertou. honra, né? Poxa, isso é um meu, puta de um privilégio. é um baita privilégio, assim, porque pro empreendedor, eu sempre falo isso, meu, receber um investimento parece ser uma boa coisa, mas nem sempre é, dependendo do que ele vem acompanhado, né? Sim. Se você tem um investimento de capital, pura e simplesmente capital, ótimo, ok, você vai Tem um papel. Exato, você vai compartilhar o teu risco com alguém que aportou um capital. Agora, quando ele vem junto com gente boa, com gente legal, que te ajuda, que te apoia, que te abre portas, né, meu? Que reforça a tua reputação, que Sim. pensa como você, aí é transformador. E nessa segunda jornada a gente conseguiu trazer gente muito boa para perto e que contribuem bastante aí com o nosso negócio. Muito legal. Cara, eu acho que para a gente caminhar para nossa finalíssima aqui, que é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, queria que antes você deixar o canal aberto aí, se a galera quiser conhecer mais da Staria, entender melhor os agentes, o resultado que vocês estão tendo, como é que a galera faz para poder conversar com vocês? Bom, nosso site, né, staria.ai, Staria é STARYA.ai. Lá tem um agente de vendas, então você pode conversar com ela pelo WhatsApp ou pelo já próprio tem uma site. interação com o próprio produto. Exato. A porta de entrada já é um agente de inteligência artificial te atendendo. Ele faz a marcação depois na agenda dos nossos consultores, né, de IA. Uhum. Então esse é o melhor forma. Caminho. Quem quiser me procurar no LinkedIn, vou estar super aberto para quem precisar de qualquer apoio aí. Boa, excelente, cara. Cara, pro final, assim, uma reflexão que a gente sempre pede pra galera trazer. Eu acho que o título do nosso podcast é What's Next, tipo, o que vem por aí. Uhum. Né? Porque eu acho que hoje a gente... Bom, o Brasil, o país mais ansioso do mundo. Terceiro país mais depressivo do mundo. A gente não está muito bem de saúde mental aqui. E aí, discutir um pouco sobre o futuro é para tentar acalmar um pouco a ansiedade da liderança que assiste a gente, dos empreendedores que assistem a gente, do que, cara, como é que eu me preparo? O que a galera tá pensando, que tá animando, o que tá desanimando? Então, a pergunta finalíssima é essa. O que na tua visão tá te animando para o futuro da saúde, do setor? E o que tá te desanimando? Que ainda você acha, isso aqui ainda tem uma bola de ferro amarrada na perna aqui, na canela, que tá deixando a gente ir para trás. Boa pergunta. Bom, eu acho que, primeiro, né, o que me anima é a gente ver as soluções surgindo, me anima ver a empolgação com que a IA tem chego no mercado, né, que as pessoas estão recebendo, a curiosidade dessas pessoas, me anima a explicar isso para elas, me anima a contar o que a gente está fazendo para elas. Então, tem uma questão aqui pessoal e de propósito, né, de estar envolvido nisso. E o que me desanima no setor é a contraparte disso, né? É saber que ainda existe muita burocracia, é saber que existem muitas oportunidades de a gente acabar com papel, de a gente encurtar jornadas, de a gente, de fato, falamos aqui, né, de colocar o paciente no centro mesmo, né, de tirar todos esses atritos de saúde para que a gente, né, tenha uma jornada legal aqui de saúde mesmo. Cara, excelente. Eu fiquei me segurando para não fazer um monte de perguntas de setor e de economia, dessas coisas que eu sei que você entende pra caramba também. E eu acho que foi um puta de um papo legal pra gente falar sobre, cara, coisas que estão animando mesmo. Acho que você trouxe os pontos que estão te animando e eu quis ir para essa linha. Então a gente falou sobre, toda a tua jornada como executivo, como empreendedor, agora empreendedor de segunda rodada, como investidor. Eu acho que colocamos luz sobre as coisas e que a gente, assim,
para a gente se carregar de otimismo, né? Num momento em Sim. que a gente está vendo o Brasil aí com várias dificuldades macroeconômicas, o setor também patinando em muitas frentes, o setor de saúde suplementar que, cara, dificilmente cresce o número de vidas, prestadores de serviço com dificuldades. Cara, a gente olhar que tem empreendedores que estão, né? O Fabinho podia ter ido morar em qualquer lugar do mundo e tá tomando caipirinha na praia, mas ele decidiu correr risco de novo, montar um negócio de novo, né? E botar, cara a tapa, tomar risco, contratar gente e levar tecnologia de ponta para a gente melhorar o setor. Sim. E, cara, é um negócio super, cara, bacana de ver, reinvestindo grana própria em outros empreendedores que estão na mesma jornada. Então, assim, isso é super animador. A gente vê o Brasil que dá certo, a galera que vai para cima e não, assim, corre risco e que tem coragem. Então, para mim, eu acho que eu tava precisando desse papo, porque a gente tem momentos que a gente, precisa, caralho, vamos para cima, e foi um papo cheio de energia. Então, obrigado por estar aqui com a gente, viu, Fabinho? Foi um papo excelente, viu? Eu que te agradeço, né? Você é um amigo e sempre que você precisar, a gente vai estar à disposição. Valeu, cara. Obrigadão. É isso aí, gente. Valeu, gente.